Irmão Daniel, pode vir. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Boa noite. Vamos para o Evangelho segundo João. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Capítulo 6. A leitura seria, se a gente for fazer a leitura inteira, de mais de 66 versículos. Mas vamos pular para os versículos que estamos desejando, neste momento, enquadrar nesse assunto. Venho observando, em primeiro lugar, eu costumo observar a minha vida. E fico pensando, servir a Jesus ou seguir a Jesus por conveniência ou por fé? Fé que Ele é o Senhor soberano, digno de toda honra e de toda glória, toda adoração e louvor, que Ele é digno de reinar em minha vida, digno de que eu viva uma vida de gratidão a Ele, ou seguir a Cristo porque convém porque tem uma religião, tem um nome de evangélico, que é um nome que se usa hoje. Eu não gosto de usar esse termo a meu próprio respeito. Você é evangélico? Sou cristão. Prefiro ser cristão. Por quê? Porque essa massa é uma massa muito grande e vamos passar aqui por um meio, por alguns versículos que nos mostram muito bem a massa chamada evangélica. O nome que era pejorativo, que era vergonhoso, ser um cristão, ser um evangélico, hoje é um meio de ganhar confiança. E acabaram com isso banalizando o nome de crente. Infelizmente, esse nome é usado para qualquer um que queira. Temos a liberdade nesse país de usar. Mas Jesus, conhecendo o ser humano, porque Ele era e é Deus, mesmo quando estava na terra, que esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Era homem e era Deus ao mesmo tempo. No versículo 2 do capítulo 6, diz assim: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Qual que é a referência, irmão Daniel? Eu não cheguei. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2. A minha página não adianta eu dizer ela, porque não vai dar certo. 1149. Para quem tem a edição fiel, 1149. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava e sobre os enfermos. Olha, Jesus tinha acabado de alimentar a multidão, tinha ido para o outro lado do lago ou do mar. Eles foram atrás, e aí segue aqui uma conversa longa, né? Mas vamos para o versículo 25 agora. Não esqueça isso: grande multidão que o seguia,
por causa dos milagres que via ele operar sobre os enfermos. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe, olha aqui, a multidão foi atrás dele. E achando-o na outra banda do mar, a multidão disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Versículo 28. Disseram-lhe, pois, 26. Jesus respondendo, disse-lhe, na verdade, digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? É impressionante. Eles estavam seguindo Jesus, e o próprio Jesus disse isso, que era por causa dos sinais que eles estavam vendo operar sobre os enfermos. Pela multiplicação dos pães, Jesus disse que estavam seguindo, porque estavam comendo de graça, em abundância. E quando eles perguntam a Jesus qual é a obra de Deus, porque Jesus tinha dito para eles que era para eles trabalhar pela comida que permanece, não pela comida que perece. Isso no versículo 27, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, ou o consagrou, ou ungiu para isso. Aí eles perguntaram, então qual é a obra de Deus? Jesus disse, a obra do Pai é essa, que creiais naquele que ele enviou. Eu vejo isso, ouço isso todos os dias, de pessoas que dizem ser evangélico e de pessoas que dizem não crer em nada. Vou levando a vida e que seja feita a vontade de Deus. Mas eles não estão nem um pouco preocupados ou interessados em crer e servir Jesus. E se alguém quer começar a fazer a vontade de Deus, é por aí, é crendo em Jesus. É Ele que está dizendo isso daqui, Ele que disse isso, é crendo em Jesus. Quem que Ele enviou? Ele enviou Jesus. Mas quando Jesus diz isso a eles, o que eles dizem? Que fazes tu? Dá a impressão que era comum entre eles aquilo que Jesus estava fazendo, mas não era. O que Jesus estava operando entre eles, tanto com os pães e com os enfermos, era sobrenatural. E agora que Jesus nos instiga a levar a uma fé em Deus, não por interesse, mas por necessidade humana de se redimir, de se arrepender dos pecados, eles dizem, que sinal que você faz? Vai fazer para que nós possamos crer em Ti. Eu tenho visto isso. Isso acontece muito na casa da gente. A gente procura levar uma vida diante de Deus com todos os defeitos que tem e fraquezas. E quando a gente adverte os da família com a Bíblia, com a palavra de Deus e com uma coisa séria, eles olham para a gente e dizem, mas você faz isso?
não serve o testemunho. Aí outros vêm, falam um monte de baboseira e de mentira e eles acreditam. Simplesmente porque não é de casa. Eles chegaram a dizer aqui mais para frente, quando Jesus vai falar de comer a sua carne e de beber o seu sangue, aí eles disseram assim: mas esse aí não é o filho de José e de Maria? Os seus irmãos não estão aqui no nosso meio? O que ele pensa que ele é? Um dia eu falava do Evangelho num culto na minha casa e eu estava tendo o privilégio de pregar. Aí alguns das minhas famílias disseram assim, depois entre eles, né? Ele anuncia a fé unicamente em Jesus Cristo, mas ele mesmo cria nos santos. E eu não questionei, não disse nada, porque ele disse, ele mesmo cria. Não crê mais. Não crê mais. 29 então. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Eles estavam seguindo Jesus, vendo tudo que Jesus estava fazendo, e agora eles ficam dizendo: mas que sinal você faz? Que sinal que você vai fazer para que possamos acreditar na sua pessoa, na sua palavra? Mas Jesus mesmo disse que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Porque em vez de olhar para a magnitude do que Jesus estava fazendo, eles estavam olhando para a origem de onde ele veio. E isso acontece, não é só com aquela geração. Já aconteceu muitas vezes de a gente estar conversando e dizer: o evangelho foi pregado para tal pessoa e ela reagiu de uma forma assim impressionante, reagiu com um certo interesse, com certa admiração. A gente diz: mas aquele fulano lá, rapaz, tem uma história complicada. Porque ao invés de o próprio Filho de Deus olhar para a palavra e para o poder de Deus e o que ele pode operar em qualquer ser humano, a gente não olha para Deus, olha para a situação do ser humano que é decaída, antes de olhar para Deus. E normalmente as pessoas, eu, quando está correndo tudo bem, eu até passo dias sem orar. Mas quando acontecem os problemas, o que acontece? Hoje mesmo eu ouvi a pessoa dizer assim: eu estou tentando acertar e esquecer um pouco das minhas dívidas e pedindo a Deus que resolva isso para mim. Mas será que na hora de fazer a dívida, eu pedi que Deus me orientasse? Ou eu fiz e agora está feito? A gente acostuma com isso, tá? Como líder de família, até isso eu já ouvi. Eu dizer assim: vocês tomaram a atitude errada.
Ninguém me perguntou, tirou uma opinião, tomou atitude errada, às pressas. Aí o que eu já ouvi? Mas agora você está aí para resolver. Fazer a besteira eu fiz, agora vocês se viram. Né? Nós cristãos fazemos isso. Tomamos a atitude do jeito que queremos, eu tomo a atitude, e depois, Senhor, e agora? Não cremos o suficiente, ou queremos servir a Deus por conveniência, não por obediência e por fé, e obediência e esperança em Deus. Infelizmente, mesmo os filhos de Deus, e eu tenho certeza de mim, mesmo que sou, não porque mereço, mas pela misericórdia de Deus e pelas promessas de Cristo, e nelas eu confio, que sou filho de Deus. Mas vamos chegar num versículo aqui mais tarde, que esse versículo me fez eu ficar preocupado, e ter muita vergonha de mim mesmo. Do versículo 30, então, que ele disse, que eles disseram: que sinal fazes tu? Vamos para o versículo 53. Jesus disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha o que Jesus estava dizendo aqui. Quem come a minha carne, se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue. Sabe o que quer dizer isso? O que Jesus estava dizendo aqui? A gente come e bebe para quê? Ou por que nós comemos todos os dias, algumas vezes no dia, e bebemos água, principalmente sem água, não ficamos, por quê? Porque é o alimento que nos mantém vivo, o corpo vivo, funcionando. É essencial comer, é essencial beber. E Jesus disse que aquele que não se alimenta dele de uma forma por completo, que tem ele como única fonte de vida, não pode ter vida eterna. Do mesmo jeito que eu dependo completamente da alimentação para que essa carne viva e funcione, para que a minha vida espiritual, para que eu tenha vida espiritual e ela funcione e viva eternamente, eu preciso depender por completo de Jesus. Não depender dele por conveniência. Mas depender dele por completo, por dependência. Eu não sei, não tenho uma outra palavra para expressar melhor. Mas também não tenho ficado tão preocupado com isso, porque a própria palavra de Deus me dá uma segurança e uma esperança profunda de que eu eu preciso ler a Bíblia, procurar entender a palavra de Deus, buscando a Deus para poder transmitir aos outros, mas aquilo que nós não conseguimos fazer, o Espírito Santo faz.
Porque até aquela oração que eu penso dentro de mim, que estou orando tão bem, eu não sei o que estou falando. Eu preciso de ajuda do Espírito Santo para que ela seja chegada ao trono da graça. Mas o que eu quero dizer é isso: eu preciso me alimentar espiritualmente de Jesus por completo, ter Ele como minha única fonte de vida, a minha única razão de vida, de viver, e não por interesse, a fim de ganhar alguma coisa, fazendo barganha com Jesus. Paramos no 58, né? 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é. 58 eu não cheguei nele. 57 eu parei. Assim como o Pai vive, como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58 não vou ler. Não. Assim como o Pai vive e deu vida a Ele por meio do Pai, era o vínculo, porque Ele e o Pai é um. Eu preciso me alimentar de Jesus a cada dia para que eu viva. A nossa carne é uma tendência tão grande para o mal, que por incrível que pareça, e o ser humano é tão limitado e decaído em si próprio, que ainda que leve prejuízo fisicamente, moralmente, financeiramente, é mais fácil fazer o que é errado do que é certo. É impressionante isso. A gente canta na igreja, eu ouço o hino no trabalho ou em casa, e quando eu paro de tocar os hinos, muitas vezes eu não continuo cantando os hinos que eu estava ouvindo. Mas se uma música do mundo é tocada por um certo período perto de mim, eu sou tendente a continuar cantando ela depois, quando ela para. Se a gente vê um grupinho, é muito difícil um grupinho, mas um ou outro interessado em falar em Deus, parece que você quer ficar mais perto do que estão contando piada do que os que estão falando da Bíblia. Como o ser humano é tendente ao mal. E é aí que eu tenho que lutar contra mim o tempo todo. Eu estava lembrando disso na hora que o hino que nós cantamos agora há pouco. Vamos batalhar, juntos pelejar. Vamos guerrear. Vamos já agora. É o tempo todo, é uma guerra o tempo todo. É por isso que Jesus disse assim, que aquele que vem após mim, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo, porque aquele que segue após mim, como é que é? E não tomar a sua cruz e não é digno de mim, é porque a cruz é um instrumento de destruição do meu eu, para que Cristo viva em mim. Por isso Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo. O eu físico, a parte carnal, o espírito humano já está crucificado para que Cristo viva em mim. E passando pela Bíblia, eu encontrei o versículo que diz:
enchei-vos do Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí eu parei para pensar, meu Deus, eu vivo lutando e não consigo me encher do Espírito Santo. E se não me falha a memória, era uma hora que eu estava fazendo o café da manhã. Então eu havia lavado a garrafa térmica dentro da pia, e dentro da pia tinha copo. E aquela água com café caiu dentro do copo, encheu o copo. E eu fui utilizar o mesmo copo para medir a água do café. Então, quando eu peguei o copo cheio na pia, não tinha como eu encher ele de água limpa, porque ele estava cheio de água suja. Então eu pensei, é por isso que eu não consigo me encher do Espírito Santo, porque eu preciso me esvaziar de mim para encher do Espírito Santo. Nós não estamos conseguindo viver cheio do Espírito Santo porque estamos cheios de nós mesmos. Então não tem lugar para mim pôr o Espírito Santo. Eu preciso me esvaziar de mim para que encha do Espírito. Faça isso na sua casa. Tente encher de água um copo ou uma vasilha que está cheia de qualquer outra coisa. Vê se você consegue pôr. Você primeiro vai ter que lançar fora uma para poder pôr a outra. E nós muitas vezes, irmãos, e eu, irmãos, não consigo me alimentar da carne e do sangue de Cristo de uma forma por completa e viver cheia dele, porque eu estou cheio de mim, da minha vontade, do meu desejo, do meu direito, do meu gosto, do meu eu. Isso é sincero. Eu preciso ser realista. O púlpito é uma prova de fogo. Não dá para chegar aqui e dizer um monte de coisa que eu não estou sentindo ou que eu não estou vivendo. É difícil. É responsabilidade. A menos que não habitasse em mim o Espírito Santo, com todas as minhas fraquezas. Logo vou chegar onde eu disse que me envergonhei de mim mesmo hoje. Versículo 60 a 66. Olha, Jesus disse então, vamos ler aqui o versículo 54 e depois vamos pular para o 60. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? É duro demais esse discurso, quem o pode ouvir? Dos seus discípulos. Aqui, esses discípulos aqui, no sentido daquela multidão que estava seguindo, dos seguidores de Jesus, não dos 12, mas dos outros discípulos. Quando nós estamos, e eu tenho visto aqui então a razão de muitos terem abandonado a fé, abandonado a igreja, é que é assim:
enquanto Jesus está multiplicando pão e curando doente, eu estou no meio da multidão e tudo alegre. Mas quando Jesus olha para mim e me adverte seriamente que eu tenho que me arrepender, esvaziar de mim mesmo, que eu tenho que comer a sua carne e beber o seu sangue, isso é tornar completamente dependente dele e viver como ele quer e não como eu quero, agora fica difícil demais de ouvir esse discurso. Quer ver o que diz o 66? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque seguiam a Jesus por conveniência. Convinha seguir a Jesus. Assim como multidões hoje tem o nome de evangélico, se intitula evangélico porque convém. Se tornou mais fácil até para arrumar emprego, por incrível que pareça, até para arrumar serviço, né? Mas na hora que é para tomar a cruz e seguir a Cristo, é duro esse discurso. Quando a Bíblia é pregada a sério, e quando o pastor nos adverte a levar uma vida séria com Deus, e eu não estou afim, o pastor está ficando chato, está pegando no pé. Será que algum pastor tem sido mais sincero e mais rígido do que o próprio Senhor Jesus nos seus discursos? Duvido. É que eu quero ouvir só o que me convém. É que eu quero servir a Deus do jeito que me convém. Sabe por quê que tem tantas igrejas, tantas placas e tantos nomes de igrejas hoje? Porque eu estou numa igreja e não me agrado do jeito que ela é, do jeito que ela está sendo regida, então eu saio e organizo um trabalho do meu gosto, do meu jeito. Eu não estou preocupado com agradar a Cristo, eu estou preocupado com me agradar. Aí o outro faz a mesma coisa e o outro faz a mesma coisa, e está aí essa bagunça que está. Tá aí essa bagunça que está. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha, irmãos, vamos voltar no Evangelho de João, no capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 23. Estando em Jerusalém pela Páscoa, durante as festas, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Olha, a multidão continuava aqui. Estava em Jerusalém, na época da festa anual da Páscoa, e Jesus curando muitos enfermos, e as pessoas viram aquilo, criam nele. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos os conhecia. Tem uma versão melhor do que a minha, ao pé da letra, que eu gosto dela, interlinear. O grego eu não entendo nada, mas é por causa da tradução da versão ao pé da letra, que diz assim:
mas o próprio Jesus não se confiava neles, não confiava a si mesmo neles. É aqui que eu fiquei com vergonha. Jesus estava no meio da multidão, semeando o evangelho, fazendo sinais, confiando neles os milagres, a multiplicação dos pães e a cura dos enfermos, ressuscitando mortos. Mas Jesus não se confiava a eles. Veja que tem uma diferença muito grande de eu confiar algo a você e eu confiar a minha pessoa a você. Você confia no motorista do ônibus e você entra no ônibus, confia que ele vai te levar ao seu destino. Mas você confia que se houver um acidente e você estiver à beira da morte, que o motorista vai dar a vida dele pela sua? Você se confia o seu próprio ser a ele? Ou quem de vocês teria coragem de se confiar a si mesmo a mim? Não faça tal loucura. Só se confiem a Deus. Jesus confiava vendo a multidão, e eles diziam que acreditavam em Jesus, mas Jesus não se confiava a eles, não confiava neles, no sentido de que eles poderiam transmitir ao mundo e viver no mundo, a ponto de dar a sua vida pelo mundo, por Jesus, para testemunharem da sua palavra, do seu poder, da sua soberania de Senhor que Ele é. Então eu comecei a pensar, Jesus confiou a meu respeito, à minha pessoa, ao meu ser, o milagre da salvação e me salvou. Mas será que Ele confia a sua reputação à minha pessoa, a ponto de ver que eu não vou desapontá-lo por nada? Será? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não penso isso de mim mesmo. Não acredito que Jesus se confia a mim dessa maneira, de que eu não vou desapontá-lo de forma nenhuma. Primeiro porque Ele me conhece. Aí diz aqui no versículo 25: e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque Ele bem sabia o que havia no homem. Eu não preciso fazer um juramento, um voto, uma promessa a Jesus, que se Ele me der algo, que a partir daí então eu vou ser totalmente fiel a Ele. Eu não preciso fazer isso para que Jesus possa confiar em mim. Ele já sabe quem eu sou. Ele já sabe quem eu sou. Os políticos fazem as promessas de campanha, e se eu for eleito, e isso e aquilo, aquilo outro, e eles são eleitos muitas vezes e não fazem nada do que prometeu. E nós, seres humanos, confiamos no outro ser humano porque somos cegos
no sentido de saber o que está dentro daquela pessoa e o que ele vai fazer amanhã. Mas Deus não precisa disso para saber, irmãos, se vocês podem acreditarem e podem duvidarem se eu estou sendo sincero quando refiro a minha pessoa, com os meus sentimentos a meu respeito próprio. Não é desprezo, não é falta de educação, mas também não estou preocupado se vocês estão acreditando em mim ou não. Eu sei que Deus sabe quem eu sou. Ainda que o mundo duvide de nós, irmãos, vamos procurar um coração reto, no qual Jesus possa confiar em nós, e não os homens. Que Deus nos abençoe, e obrigado, pastor.